Eu não sei como que uma pessoa vive essa vida sem fé, né? Porque acaba que você vai viver uma vida assim, como se fosse sem uma direção, sem um foco, sem saber onde você quer chegar. Então, você precisa da fé para caminhar mesmo, o dia a dia mesmo, para você terminar aquele dia ou concluir, às vezes, um algo ali a curto prazo, médio, mas sem fé e fé em Deus. Acho que é impossível, a vida fica bem difícil. Sua história de vida importa. Oi, pessoal! Hoje eu estou com o Caleb Paisante. Ele é nosso convidado para esse episódio super especial, porque ele tem uma história de pais imigrantes, ele imigrante, e no Brasil passou por uma trajetória bem desafiadora e de sucesso também, que ele vai contar pra gente. Muito obrigada, Caleb, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Karine. Caleb, Sim. como você se descreve? Quem é Caleb Paisante? Caramba, olha, tem vários, assim, é lógico, né? Assim, é difícil definir a gente, né? Pergunta, É difícil, mas eu eu sei acho, você. eu vou basear em uma coisa somente. Eu acho que eu sou uma pessoa de fé. Eu penso que isso define bem. Sim, perfeito. Quem tem fé, as coisas, o demais vai sendo acrescentado, não é? Verdade. É assim, a palavra é bem pequena, né? Mas que se você não tiver, você precisa de fé, porque os desafios na vida você não sabe quais você irá enfrentar, né? E às vezes você pensa que aquele desafio que você está enfrentando em um certo momento é muito difícil, mas aí vem outro mais difícil e outro mais difícil, e sem fé nessa caminhada é impossível. E Isso fé que em também, Deus, desculpa, né? Não é fé na fé, né? Fé em Deus. sim, Sem fé em Deus é num muito. criador É, melhor que nós. com certeza. É, e às vezes eu penso, eu também tenho fé. E eu penso, gente, existem pessoas sem fé, que não acreditam em nada, absolutamente nada. É. Como essas pessoas fazem nas dificuldades? É que eu fico pensando, deve ser torturante. É um, eu não sei como que uma pessoa vive essa vida sem fé, né? Porque acaba que você vai viver uma vida assim, como se fosse sem uma direção, sem um foco, sem saber onde você quer chegar. Então, você precisa da fé para caminhar mesmo, o dia a dia mesmo, para você terminar aquele dia ou concluir, às vezes, um alvo ali a curto prazo, médio, mas sem fé e fé em Deus. Eu acho que é impossível, a vida fica bem difícil. E sem graça, né? Fica bem difícil e assim, sem graça, sem objetivo, sem Sim, rumo. de certa forma passa tudo, pode tudo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Como fica isso? É, essa questão assim, é uma questão bem filosófica, assim. Lógico, eu não sou pastor para responder, assim, a questão do que não é permitido ou permitido, mas eu acredito que no interior de cada um de nós há um, há um senso, né? Há uma razão. Até os animais sabem, assim, parece que eles sabem quando eles estão fazendo uma coisa errada e uma coisa certa, quanto mais o ser humano. Então eu não acredito que uma pessoa não sabe realmente o que é certo e o que é errado, não. Mas é a centelha divina. Pois é, então que essa centelha aí fica bem acesa para quanto mais você souber o que é o certo e o errado, escolher certo, né? Fazer as coisas certas. É a vozinha que umas pessoas falam, mas no fundo. Nós vamos passar por essa questão ética por aqui também, né? Sim. E como foi o seu primeiro contato com os Estados Unidos? Uau, boa pergunta. Já estou lá em 2008. Eu tinha acho que 17 para 18 anos. Meus pais já moravam aqui nos Estados Unidos. Eu estava fazendo direito nessa época, lá em Colatina, Espírito Santo. Já estava no meu segundo ano. Tinha vários anos já que eu não via meus pais, que eu acho que eu tinha 13 para 14 anos quando eles vieram para os Estados Unidos. Não tinha Instagram, Facebook, essas coisas naquela época, era uma ligação por semana, né? Então eu fui lá no consulado do Rio de Janeiro, falei que eu queria ver meus pais, e o cônsul me deu o visto em 2008, dia 30 de dezembro, era bem na virada do ano, eu lembro que o aeroporto estava uma loucura, eu até perdi meu voo, nunca tinha andado de avião, e aí eu vim aqui em 2000, aí eu já, no dia 1º, 31 primeiro já estava aqui em 2009, fiquei aqui por uns 3 semestres, estudei inglês, foi bom, uma boa experiência, foi muito bom. E aí você trancou sua faculdade. Tranquei minha faculdade por um ano e meio,
E aí só volto a estudar direito depois desse 1 ano e meio, quando eu volto para o Brasil novamente. Uhum. E Caleb, como foi esse período que você ficou longe do seu pai e da sua mãe fisicamente? Olha, é uma pergunta que muita gente me faz, assim: "Ah, você guarda trauma de você ter ficado sem seus pais?". A minha família é uma família muito grande, assim, eu tenho acho que umas 10 tias. Então, eu não senti assim, eu não tenho memórias ruins, eu não tenho, assim, uma dor, às vezes eu conto, assim, a gente, né, confidencializa algum assunto para uma pessoa, a Uhum. pessoa fala: "Ah, isso não é porque seus pais vieram para cá, você era pequeno". Eu não tenho memória nenhuma ruim disso, para mim foi, eu jogava bola, estudava numa escola muito, boa, depois eu estudava na escola pública, fui estudar na escola particular também, foi muito boa a experiência. São meus amigos até hoje, aquela turma. A cidade era pequena, não me faltava nada, tinha minha família, a igreja, eu acho que a igreja aí é metade, né, leva os créditos, né, porque se você fica envolvido em coisas da igreja e você acaba se afastando de coisas que poderiam te levar trazer consequências ruins, né. Uhum. Mas foi um período muito bom, boas amizades, minhas tias, se elas estiverem vendo esses vídeos, elas na minha família, elas têm uma grande responsabilidade, meus tios também, aí tem meus avós, então cidade pequena. Eu não realmente, assim, eu não senti algo, eu não sei se eu senti algo ruim nem nada, eu era bem livre, bem tranquilo, foi preciso, né, era necessário na época, eu entendia e pronto. Sim. E quando você encontrou sua mãe depois desse período, como foi? Sua mãe e seu pai, é claro, né, Você que eu sou faz mãe, eu olho para o Você da faz frente. boas perguntas, você faz boas perguntas. Essa é uma pergunta que pouca gente já me fez, assim. Olha, foi diferente. Eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, assim, hoje você tem o Instagram, o Facebook, chamada de vídeo. Diariamente, quem tá aqui liga pro seu parente no Brasil hoje, chamada de vídeo, mas naquela época não tinha. Foi como se eu não tivesse visto meu pai há 4, 5 anos. Quando eu o vi, assim, especialmente meu pai, eu rapaz, ele ó, não fica chateado comigo não, hein. Na época eu falei: "Nossa, passou um tempo aqui, eu já senti ele diferente", entende. Até você conseguir eu acho que o dia a dia traz, assim, a semelhança, o rosto da pessoa novamente. Então, eu vi, uai, passaram-se aqui 5 anos, aí fui acostumando, mas eu achei, assim, a fisionomia Uhum, diferente. Você não vê uma pessoa 5 anos sem ver nada, muda. Eu uhum. posso te dizer que muda. Mas depois foi tudo tranquilo, a gente foi esse 1 ano e meio eu vim para ficar 6 meses como turista na época, e aí meu pai falou: "Não, você tá aqui, você tem que estudar inglês", e ele sempre investiu na minha vida, muito. Eu devo, né, a minha vida, ele e minha mãe são suporte, assim, né. Então, eu estudei inglês aqui por 1 ano e meio, e fez muita diferença quando eu voltei para os Estados Unidos, que eu já tinha esse inglês lá de 2019 mesmo, quando eu voltei há pouco tempo, mas fez toda a diferença para mim, para eu não perder o passo ou entrar num curso mais que exigia do inglês, mas quando eu os vi depois de 5 anos eu senti uma diferença, mas depois, graças a Deus. E emocionalmente, a gente tem aquelas pessoas que primos, amigos, que você fica anos sem ver e é comum a gente falar: "Nossa, parece que a gente se encontrou ontem". Emocionalmente, foi dessa forma? Lá em 2009, eu assim não tenho essa memória mais, mas meu pai, ele sempre foi muito presente na minha vida e na vida da minha irmã, e ele sempre fez questão, assim, que fosse amigo íntimo nosso. Então, assim, eu senti como se estivesse tudo tranquilo, Uhum. normal, a única coisa quando eu olhei pra ele, eu falei assim: "Uai, 5 aninhos aqui", porque eu penso que ele veio pra cá com 38 anos. Pra 43, 44 ali, né, 5 faz uma diferença, né. E trabalhando muito, meu pai, Uhum, uhum. ele é um guerreiro. Eu admiro muito ele, assim, demais, nossa Deus. Então, assim, todo o investimento então, minha faculdade, faculdade da minha irmã, muitas lutas, o imigrante igual ele veio para cá precisando pagar as contas que Uhum. ficaram no Brasil, sustentar a casa aqui, a casa lá. Então, assim, a pessoa foi um tempo muito bom esse 1 ano e meio, depois quando eu vim, fiquei com eles 1 ano e meio e voltei para o Brasil, foi maravilhoso.
E aí eu imagino o paparico, né, porque você veio o filhinho e ficar na É. casa do papai e da mamãe, assim, foi um ninho, como foi? Então, você acredita que hoje eu sinto mais ainda assim ali em 2009, eu penso que eu tenho vivido uma vida, eu e meus pais, assim, tão boa agora nos últimos anos. Eu acho que como filho, a gente amadurece, e a Uhum. gente começa a ver cobrar menos dos pais, o seu olhar muda, não adianta, você vai mudar com o passar dos anos, vai ver seus pais de forma diferente. Eu penso que hoje a gente tem uma relação muito melhor, nunca tivemos problema assim, mas muito melhor de, Amizade. amizade. Mas assim, como eu estou mais velho, eles podem me confiar às vezes um assunto que antes não poderia ou não Uhum. queria, então eu participo mais também na vida deles, e De igual aí, para igual. então a amizade fica mais forte, fica muito, muito mais forte. Então eu acho que hoje a gente vive uma amizade, assim, não só de eles investindo em mim, mas eu acho que eu como filho também investindo neles, o meu tempo. É bom, meus pais são nota 1000, viu, nota 1000. Ai, gente, olha, eu sou mãe, você ter um filho que fala dessa forma, eu acho que é a consagração dessa questão de maternidade e paternidade. Parabéns. Amém, E amém. parabéns aos seus pais também. Não, eles são quanto mais o tempo passa, mais eu vejo o tanto que eles fizeram. Até é engraçado quando eu fui depois de, assim, ter passado por várias conquistas, assim, pessoais, Uhum. profissionais, aí eu fui ver, assim, realmente a gente às vezes pede a Deus muita coisa, mas talvez Deus já te deu o que você precisa. Que, por exemplo, nessa caminhada minha, foram meus pais os principais investidores. Às vezes você fala assim: "Ah, Deus, me ajuda a entender essa matéria. Ah, Deus, me ajuda a entrar nessa universidade", mas ele já te deu o combustível necessário, que são essas 2 pessoas. E aí quando eu estava pensando, assim, em o que eu precisaria para chegar onde eu cheguei, são exatamente essas 2 pessoas. Sem eles, não tinha, assim, teria que ter acontecido uma outra estratégia. Às vezes você pede tanta coisa, mas já está ali o que você precisa. Porque se você tiver pessoas que confiam em você e vão investir a vida delas em você, que é dinheiro, tempo e tudo, você tá bem, você vai chegar lá. Não importa quando, mas você vai chegar, entende? E se você tem essa vontade Não, interna, você né, tem que esse ter a desejo, vontade, tem que ter, com certeza. sim. Entre Brasil e Estados Unidos, no seu coração, qual percentual que cada um está ocupando hoje, 2024? Ai, olha, hoje eu não coloco, eu vou te falar uma coisa, a bandeira brasileira é lógico, tá no meu coração, é americana, assim, eu não sou um americano, né, mas eu passei a ver as coisas de um modo diferente. O que realmente importa são as pessoas. Por exemplo, há brasileiros espalhados por todo o mundo e há pessoas também, como brasileiros, isso eu aprendi aqui nos Estados Unidos, estou aprendendo. Onde tiver uma pessoa que precisa da sua ajuda, ali é seu país. Porque o que importa num país não são as pessoas. E eu cada vez, porque agora eu estou tendo contato, quando eu cheguei, eu trabalhei num escritório aqui de advocacia, muitos de língua hispana, os latinos, eu amei conhecer eles. Eu vi que, gente, eles são muito parecidos com a gente. Eu gosto de futebol, no Brasil tem a questão da Libertadores da América, não sei se você conhece, que é muita Sim, rivalidade e tudo. E eu pensava que tinha uma rivalidade, às vezes, assim, por mais que sutil, eu vi que não tem nada disso, eles são tão nem com o pessoas. argentino? Olha, eu tive um cliente argentino Brincadeira à que parte. não esqueço o nome dele. Nossa, era um senhorzinho, e eu estava fazendo uma aplicação nesse escritório mesmo, e ele foi tão bacana, falou do Pelé, falou do Zico, aí ele falou do Maradona. As pessoas, depois que você conhece uma pessoa, o país dela é seu país. É assim, quanto mais você conhece uma pessoa, mais você esquece essa coisa de instituição, e mais você Diáspora. aí você gosta da pessoa. Então, há pessoas em todo o mundo precisando da sua ajuda. Tenha certeza disso. Não importa o país. Se você conhecer aquela pessoa, independente de religião, se você conhecer realmente a história daquela pessoa, aquele é seu país, você vai servir aquela pessoa, e é isso. É o mundo, né.
realmente, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo como... É porque Deus ama o mundo inteiro. Então o seu coração não É, tem, o seu percentual é sem fronteiras. sem fronteiras. É? Sim, se tiver uma bandeira que é para ajudar uma pessoa, é isso. Não tem. Não, o Brasil, com certeza, eu sou brasileiro, com certeza. Mas você entende, né? Tirar Uhum. essa instituição, a institucionalização, né? E ver as pessoas, quando você conhece a pessoa, você já esquece tudo aquilo ali e vê que. O Caleb é um coração global, vamos falar Com assim. certeza, com certeza, Tá com bom. certeza. Você é um advogado formado numa universidade pública no Brasil, Sim, que tem um processo seletivo, dada a escassez de vagas, sim. extremamente competitivo. Uhum. Como foi esse processo? O que você acha que foi decisivo para você conseguir? Olha, eu não, assim, com certeza você não sabe disso, mas eu comecei estudando, como eu contei, em Colatina, Espírito Santo, a faculdade era particular, privada, né? Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu fiquei 1 ano e meio. Quando eu voltei para o Brasil, eu quis estudar numa faculdade chamada FDV Vitória, Faculdade de Direito de Vitória. Aí eu fiz uma transferência para lá. Depois que eu estava 1 ano lá, abri um edital para 15 vagas na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Como a faculdade onde eu estudava era muito cara, eu falei, tá aí uma oportunidade de estudar, Economizar. economizar, com certeza. Custo de vida em Vitória é alto, tudo certo. Tudo assim, dependendo do meu pai, e eu vi aquilo uma oportunidade. Se eu te contar a história dessa prova, é uma história assim inacreditável, porque assim, mais de 1.200 pessoas fizeram inscrição. Eu nunca tinha feito nenhuma prova para concurso, nem nada desse tipo. Eu só posso te falar que eu passei nessa prova dentro das 15 vagas. Tem uma história atrás dessa prova, mas eu posso te dizer que foi Deus puro. Assim, tem testemunhas que sabem que não é assim, eu querer falar de modo de me engrandecer, não. É porque tem testemunhas que sabem que eu não estudei para essa prova o que precisava ter estudado. Comecei a estudar mesmo na quinta-feira, a prova era domingo de manhã. Eu estudei da quinta à noite até sábado. Eu fui para essa prova, eu lembro, eu guardei essa prova. Foram 50 questões, eu errei 3. E aí eu pensava que eu conhecia várias pessoas que tinham feito essa prova. Aí eu via um falando assim: "Ah, eu errei 5, outro eu errei 6, outro eu errei 5, outro eu errei 6". Falei: "Gente, eu só errei 3, meu nome vai estar lá", mas eu não contava pra ninguém. Aí quando saiu o resultado, eu falei: "Meu Deus, isso aqui eu nunca acreditava". Meu pai é testemunha, eu falei: "Pai, aconteceu um problema aqui, eu estudei os livros tudo errado, eu não sabia que tinha livro específico para essa prova". Enfim, quando saiu o resultado, ninguém da minha sala acredita, assim, o pessoal da minha sala acreditou porque já tinha acontecido umas coisas, umas provas lá, eles falaram assim, uns milagres lá numas provas que eu fiz e que a turma ficou assim surpresa, mas eu tenho testemunhas de amigos meus daquela classe que eles sabiam que eu não tinha estudado os livros que precisava nem nada, e aí eu fui descobrir isso só faltando 5 dias para a prova, que era na quinta-feira ou 4. Enfim, fui para a prova na cara com a coragem, passei. Mas você, eu acredito em milagres, Foi mas, milagre, foi milagre, foi ó, milagre. mas eu vou te contar também, eu acho um pouco complicado a gente não entender a sua parte como estudante constante. É. Você certamente não é aquele aluno, que desconsidera o que o professor está falando. Ah, não, Você isso não. você é uma pessoa, não tem como, porque Deus é uma pessoa, uma pessoa não, né, Deus é justo. Sim, Então, você tem uma constante com os sim. estudos, que te dá uma capacidade e uma profundidade para poder entender o contexto real das questões, ao invés do decoreba e do esforço apenas? Olha, é assim, é uma questão bem técnica, né, para entrar assim, como foi essa prova? Quando é tanta história, assim, porque eu nunca imaginava estudar na escola federal, nunca. Lá na minha cidade interior, assim, é raríssimas as pessoas que conseguem, entende? Porque hoje tem muita informação para fazer questões e tudo, mas antigamente era quem ia para um cursinho preparatório e passava. Então chegar na UFES foi uma coisa para mim, assim, eu não esperava na minha vida. Eu estudava muito, porque a FDV era muito puxada mesmo. Porém, eu acho que a prova, como eu te disse, as pessoas não foi uma prova, assim, boa de fazer, e as pessoas estavam errando muito pouco.
eu dei, assim, Deus me abençoou de errar menos ainda. Então, porque assim, eu perguntava às pessoas, de 50 fizeram 40, 42, 41, mas ninguém fazia 47, sabe? Ficou aquele negócio, 5 questões, parece assim, todo mundo foi bem, mas só vai passar mesmo aqueles que estão bem lá em cima. Aconteceu de eu errar menos que eles. Então, foram 25 questões de português, eu me lembro, e 25 de direito. Eu lembro exatamente que eu peguei aquela prova e falei assim, como eu não estudei os livros, que assim, não fez aquela preparação toda para essa prova, eu vou numa linha de raciocínio só. Agora eu tô contando que é verdade. A primeira que eu pensar que ser correta a questão, porque eu vou marcar. E Porque vou pra e próxima. vou para a próxima, porque eu não tenho bagagem para confrontar aquela questão com a C ou com a D, né? Eu vi a A, pronto, marquei, sem choro. Aí eu fui fazendo a prova assim, eu reli a prova umas 3, 4 vezes. Fui um dos últimos a sair, eu acho que o quarto, assim, faltavam 4 pessoas só. Eu lembro assim de pouca gente. E quando eu entreguei a prova, eu pensei, se eu tivesse estudado os livros certos, acho que eu tinha chance. Eu lembro muito desse dia, lembro muito. Então, saí dali, liguei para meus pais, falei: "Olha, te passou uma oportunidade muito boa na minha mão, mas eu acho que é outro que vai pegar, porque eu não me preparei bem para essa prova". Quando saiu, assim, eu guardei, eu não contava para ninguém. Na escola, Quantas você tinha errado e acertado? contei não, eu esperei, na hora que saiu eu não acreditei. Sério, foi legal. Mas Caleb, você como estudante, eu tô insistindo nesse tema, por quê? Porque você, quando vem para os Estados Unidos, você também acontece de fazer um feito, né? Uhum, sim, Você estudou direito aqui nos Estados Unidos sim, também, passou na prova do bar, que é equivalente à OAB no Brasil, uhum, que é um dos testes mais difíceis, sim, inclusive para americano, nos Estados Unidos. E no sim. estado de Nova York, me parece que é um dos mais difíceis de aprovação. É a mesma prova, né, porque agora está unificado, a não ser uns estados, assim, bem poucos, que agora eu não vou arriscar falar quais, mas tem. É um exame unificado e tem, alguns estados que não entraram nessa. Eu, depois que eu me formei na UFES, eu estudei 3 anos e meio, 4 para promotor de justiça e juiz estadual. Então, eu estudava muito, 12 horas por dia durante 3 anos e meio aí, eu vou falar no mínimo, porque sobrava ali, era 12 horas mesmo, eu acordava 6h30 da manhã, 5 para 7 eu já estava estudando, 11h30 da noite eu parava, nesse intervalo eu almoçava e ia no jiu-jitsu. Fazia 1h30, 2 ali, voltava, estudava até às 7 horas a matéria nova do dia e revisava depois que eu voltava, 2 horas de revisão. Fiz muita prova durante esse tempo, não cheguei a passar na primeira fase, eu ficava naquele um ponto ali dentro, um ponto fora, nossa, era uma coisa, anulava a questão, eu ficava fora. Eu estava lá fiz um concurso para cartório uma vez para Minas, fiquei na primeira fase, acho que umas 2.000 pessoas, minha nota foi lá para 50º, mas por um critério lá, porque eu não estudava para cartório, eu fui desclassificado por uma questão, aí eu ficava assim, nossa Deus, que difícil. Depois de 3 anos e meio, 4, eu simplesmente no outro dia eu falei assim, não vou estudar para concurso mais. Vou ver se Deus tem outra coisa para minha vida. Abri um escritório de advocacia na minha cidade, em Mantena. E durante um ano, 2 ali, eu fiquei experimentando, né, o direito na prática. Porque quando eu estudava muito, eu fazia algumas peças, até fiz uns processos criminais, júri, mas eu não estava ali no dia a dia do fórum. Então, eu acredito que esses anos de estudo para concurso, que depois, quando eu vim para os Estados Unidos, foi eles que deu aquilo para enfrentar, né, eu fiz um curso técnico antes, mestrado e depois o bar. Então, eu penso, sem aqueles 3 anos e meio ali, eu acho que não tinha criado aquela casca, sabe? De Uhum. estudar mesmo, aquela coisa assim que você tem uma determinação mesmo. E a questão do raciocínio jurídico e até vocabulário, né, mesmo que a estruturação seja É diferente. diferente, Uhum. você consegue pensar a questão da justiça e formular e mais argumentação, Sim, de forma mais estruturada, não? sim. Por ter estudado tanto a lei brasileira, que é muito decoreba mesmo, mas conhecido pelo menos todas as matérias com um certo conhecimento, Uhum. quando eu vim para cá, por mais que eu nunca tinha estudado direito administrativo nos Estados Unidos, a estrutura
é a mesma, assim. Lógico que aqui é um sistema, o Brasil é outro, totalmente diferente. Uhum. Mas a questão do raciocínio, como você disse, assim, é o mesmo, porém a lei é nova, tudo novo, mas o raciocínio jurídico, enfim, tá ali. Sim. E a parte de argumentação também, né? Porque isso sim, em português, a gente consegue desenvolver umas saídas É. mais criativas que o português permite, né? E que quando você vai para o inglês, pode ser um diferencial também, eu acredito. Sim, eu acredito que todo mundo que saiba 2 línguas, ele consegue ver a situação, mesmo que em certo grau, assim, incerto ainda, você não sabe dimensionar, há uma visão diferente. Você Uhum. consegue ver a situação de 2 maneiras diferentes. Por outro lado, também, fazer uma prova que não é na sua primeira língua, demanda muito esforço. Sim, eu quero saber isso. Como foi para você passar numa prova dessa, Uhum, que é difícil inclusive para os sim. americanos, que são, têm o inglês como primeira língua, e você conseguir chegar a um nível de inglês que te permitisse isso? Sim, quando eu voltei, vim para os Estados Unidos com essa intenção de um dia fazer o bar. Eu vi que o meu inglês estava ainda ali, assim, eu fiz a prova do TOEFL, estava ali uns 80%. Eu senti que não dava para entrar no mestrado de cara. Aí eu fiz o quê? Eu fiz um curso técnico que chama Paralegal. Você já deve ter ouvido Uhum. falar dessa profissão. Eu fiz o curso de Paralegal em 1 ano e meio, voando. Em 5 semestres, fui fazendo lá 16, 17 créditos por semestre. Aquilo ali veio, o inglês foi aumentando, porque quanto mais você lê o inglês, mais você aprende. E um vocabulário jurídico que Isso, você vai isso, aí precisar. vai acrescentando, você não sente, assim, às vezes você pensa: "Ah, não estou melhorando", tá sim. Quando eu entrei no mestrado, aí eu estava, assim, confiante para entrar, eu entendia quase tudo que o professor falava, escapava uma palavra ou outra, porque é nova naquele Uhum. contexto mesmo, mas aí deu aquele upgrade, assim. Melhorou bem, aí quando eu fui fazer a prova para o bar, a inscrição, tem toda uma história, eu não fui aceito para fazer o bar, assim, de primeiro, eu tinha que fazer uma apelação para o Tribunal Superior lá em Nova York, depois eu conto por quê. Enfim, eu enfrentei greve lá no Espírito Santo e tem um tempo que você tem que Juntar a terminar, não, documentação. se você tem para você se qualificar para o bar aqui, você tem que ter terminado seu curso de direito em um certo período de tempo. Eu, por ter tido uma greve no Espírito Santo, quando eu fui para a Federal do Espírito Santo, a gente enfrentou uma greve, agora não me lembro o ano, eu passei 3 meses daquele prazo que eu deveria ter concluído meus estudos. Então, de primeira, o bar me negou entrar, fazer a prova, falou: "Você não está apto a fazer essa prova, você pode apelar". E eu já entrei, olha só, que loucura, eu vim para os Estados Unidos, que um dia a intenção, o objetivo final era fazer o bar, eu descubro que eu talvez não vou fazer faltando 1 ano. Depois de, assim, de estar 4 anos aqui estudando, investindo dinheiro, na verdade eu estava fazendo a consulta com a conselheira da universidade de direito, da escola de direito, e ela falou assim, eu vi: tem um probleminha aqui", ela falou assim: "Mas calma, vai dar certo, mas temos que abordar isso". Ela falou: "Olha, de primeira o bar vai negar, já estou te avisando, você não se qualifica para fazer a prova". Aquilo naquele momento, imagina, imagina. Falei assim: "Ó, interessante, ai papai do céu". Interessa Falei assim, ela falando comigo, falei: "Olha, interessante", e eu na minha cabeça: "Deus, o que é isso?". E aí ela falou assim: "Não, mas eu já vi pessoas que fizeram a apelação e conseguiram". Eu falei: "Pessoas conseguiram, algumas não conseguiram". Uhum. Eu já entrei ali, né. Eu estava pronto já para pegar empréstimo, fazer mestrado, aquele preço todo, e com o objetivo de fazer o bar, e eu já me deparo com aquela situação ali, falei: "Pai do céu, vou acreditar nessa que essa mulher está falando, mas eu já sei que eu tenho um desafio depois do mestrado". Falei: "Nossa, meu Deus". É por isso que eu falo, se você não tiver fé em Deus, você se perde. Ok. Aí eu fiz a apelação, eles me aceitaram e eu pude me qualificar para fazer a prova. Enfim, para ter o inglês, para você chegar, você tem que construir mesmo as coisas. É uma prova que, tanto para o americano, ela tem um tempo assim, ela foi feita para você não terminar. Ela tá aqui uma coisa que você não vai conseguir fazer, joga em você e você fica correndo tentando conseguir fazer. Para mim foi uma experiência mais
forte acadêmico de prova que eu já passei na vida. Eu acho que muitas pessoas. E como foi conseguir? Não passei de primeira, né? Não, como foi conseguir? Assim, eu vou te falar o sentimento que eu tive, eu não esperava passar. Posso contar a história também por trás disso. Foi na minha segunda tentativa que eu passei. A primeira eu trabalhava full time no escritório e eu não separei tempo suficiente para preparação para essa prova. Então, são 14 matérias praticamente novas para eu aprender do zero, porque por mais que eu tenha feito um ano de mestrado aqui e tudo, não são as matérias que irão cair na prova. Então você tem ali 14 semanas para se preparar. Eu recebi então, primeiro, eu recebo a aprovação a ordem deferida da apelação, chega para mim por e-mail, depois pelo correio, aí eu faço o registro e falo, pronto, agora eu tenho que fazer essa prova, meu Deus. Falei, Jesus amado, porque assim, por mais que eu tenha feito tudo na vida, eu tinha que passar assim, ficava essa prova, Uhum. primeira vez não passei, mas eu percebi que eu não tinha tido tempo suficiente para a prova. Eu fui para a prova faltando matéria para estudar e tudo. E mesmo assim eu acreditei que ia passar. Falei, não, fui lá, fiz. Foi a primeira vez que eu fiz 100 questões em inglês em 3 horas, 100, lá são duas, no segundo turno. São 2 dias de prova, de manhã à tarde, de manhã à tarde. No segundo dia são 200 questões fechadas, né, de marcar X. Tudo eu fiz, eu entreguei a prova. Falei, não, Deus, vou passar, muito obrigado. Estava confiante demais, demais. Falei, Jesus, fiz até uma oração de agradecimento, escrevi no papel, Deus, muito obrigado que eu passei nessa prova. Pum. Aí, quando veio o resultado, eu falei, Deus, chegou um e-mail, vou abrir esse resultado. Se eu não for passar, por favor, que não seja uma nota tão longe para eu não desanimar. Uhum. E aí, quando, né, fui abrir um e-mail, poxa, ficou ali, assim, não ficou, assim, não faltou um ponto, mas estava ali, estava quase, falei, nossa, não, segunda vez agora tem erro não. Aí, na segunda vez, eu decidi estudar, trabalhar part-time, separei o tempo melhor, consegui estudar aí umas 35 horas semanais, foi uma preparação melhor, mas olha só, fiz a prova, fui bem, assim, feliz de novo fazer a prova, mas eu senti mais peso do que na primeira vez, de sentir cobrança interna, né? Saí da prova na certeza que eu não tinha passado. Como é que pode, né? Porque para mim foi muito difícil. Eu falava, no primeiro dia de manhã eu falei, não, foi difícil, mas à tarde melhora. Aí à tarde veio, meu Deus, o que foi isso? Aí veio o segundo dia de manhã, não, agora é a minha, essa aqui é para mim essa prova. Meu pai, foi pior que ontem. Aí veio à tarde, falei, não, agora à tarde eles É a vão, chance. é a minha chance, eles vão aliviar um pouco, não tem lógica. Foi pior ainda. Aí quando eu entrei no carro, falei assim, não acredito. Eu terei que estudar para essa prova de novo e eu reclamei. Eu tava assim murmurando mesmo, falei, não tem lógica esse troço, esse curso, essa vida de direito. Como é que, ah, meu Deus, que Aí lembra dos concursos no com Brasil? certeza. Eu falei assim, nossa, isso nunca acaba, meu Deus. Aí vim de Albany aqui, que eu fiz lá em Albany, Nova York, até cá em casa, falei, ah, não. Eu lembro, nossa, ah, não, tem que fazer essa prova de novo, meu Deus, meu Deus. Eu lembrava da questão, assim, eu fiz muitas questões na dúvida de uma ou outra. Falei, gente, eu sei a matéria, mas não tenho certeza da resposta. Quando veio o resultado, demora 3 meses para sair o resultado. Nossa. Aí a tortura, ali, né, meu filho, E ninguém você ficou consegue. estudando esses É 3 ruim, meses? hein? Eu falei, vou estudar nada, porque é raro, são raras as pessoas que conseguem estudar nesse período, porque já vem de um cansaço, e eu Ai. acredito que a pessoa precisa de um tempo. Eu falei, ok, se eu tiver que estudar depois, beleza. Aquele processo, o 3 meses é o tempo de aceitação. Uhum. Quando chegou um e-mail diferente, assim. Eu falei, ó, não é o mesmo e-mail que veio vez passada, né? Quando eu clico e tá escrito assim, num jeito em inglês assim, parabéns por ter passado na prova do exame de ordem e tal, nessas palavras, eu não entendi aquilo, eu tava querendo entender, assim, ok, eu não passei, tudo bem. Na minha cabeça, eu não tinha passado lendo aquilo. Eu falei, não, não faz sentido, né? Eu só fui mesmo entender que eu tinha passado quando eu vi a nota no rodapé, fica a nota para você ter certeza que você passou a nota que precisava. Aí, porque em inglês tem isso, olha, você lê para interpretar ali a primeira frase, não, na meu consciente eu queria
eu já tinha entendido que eu não tinha passado. Mas eu olhava a nota lá embaixo e pensava, ué, mas aqui, essa nota é de quem passou. Aí eu voltava no primeiro parágrafo, falei, não, tá falando que eu passei. Então faz sentido essa nota. Mas não foi algo assim que eu fiquei. Que eu não tinha certeza que ia passar. Eu tinha certeza. Olha só, isso é uma coisa boa. Toda prova que eu fiz na vida, eu tinha certeza que ia passar. Todos os concursos que eu não passei, eu fiz acreditando que ia passar. E a primeira vez que eu fiz o bar também. A única vez que eu passei, eu não acreditei. Eu falei, Deus, vou ficar pelo menos um mês calado. Porque E o mesmo na prova para Vitória, né, você não achava Ah, que não você tinha acreditei. Eu não passado. achava, boa, assim, eu não achava que eu tinha passado. Foi um momento assim, como eu já tivesse. Foi um momento de fraqueza minha. Porque eu acho que Deus separou esse dia mesmo pra mim, pra provar assim, aí, ó. No dia mesmo que você podia contar pra todo mundo que você ia passar, você não contou. Você ficou. A sua fé tava lá em baixa, entende? Eu sentia isso. Falei, Deus, eu tô assim, já cansado. Tô cansadinho. Aí veio o resultado aí, pra eu ter certeza mesmo. Eu imprimi aquela folha. Falei, liguei primeira pessoa, a minha mãe. Segunda pessoa, meu pai. Pronto. Nossa, eu imagino a explosão de felicidade na casa Minha toda. mãe ficou muito emocionada. Muito, meu pai também. Eles ficaram mais que eu. Porque eu realmente não acreditava. Falei, não, gente, E tipo assim, para um filho, dando valor para os pais como você dá, saber que causou essa alegria nos seus pais? é muito bom. Muito bom porque é, é um dever cumprido, assim. Acho que todo pai, meu pai investiu muito dinheiro em mim. Anos, que vale mais do que dinheiro, né? O pai espera. Querendo ou não, eu nunca perguntei ele, mas ele nunca me cobrou. Mas o pai espera, né? Algo de bom do filho de volta, ou que ele, pro próprio pai pensou assim, nossa, minhas escolhas foram certas, entende? Uhum. Então acho que para eles ali, eu acho que foi isso que eles devem ter sentido, com certeza. Ai, é muito emocionante, né, ter essa conquista. E você tem consciência de que isso é uma grande conquista, de que isso não é fácil, muitos querem e não chegam lá? Olha, o ser humano é a espécie mais ingrata que existe. E eu confesso que, sabe por quê? A gente vai passando, eu acho que, vou falar de mim, né? Você perguntou pra mim, eu vou falar de mim. A gente pode cair num perigo de não dar valor às conquistas que a gente já teve. Porque logo ali, depois de terminar uma, tem outra. Uhum. E às vezes a gente perde por não reconhecer as vitórias, já que Deus te deu, você pode ficar um coração ingrato. Porque, por exemplo, depois que eu passei no bar, se eu me comparar a todos que passaram, eu não conquistei nada. Se eu, né, Uhum. supostamente a gente já tá com um próximo objetivo ali na corrida dos ratos, né? Tipo aquela coisa. Mas se eu me comparar a uma pessoa que quer muito passar e não passou, eu estou numa posição privilegiada. O problema é a comparação. Então, assim, eu sempre, quando me vejo assim já no novo desafio, que eu já estou em novos desafios, eu falo assim, não, Deus, eu nem mereço. Eu nem mereço. Eu tô aqui nessa posição que eu nem mereço, então eu vou dar uma descansada. E aí eu me volto e me faz ficar mais humilde. Muito bom para controlar a vaidade, mas É. eu acho que é importante reconhecer que tem um esforço seu também, né. Tem, tem um esforço, mas assim, eu de coração, impossível sem Deus. No meu caso. Porque não tem sentido. Não tem sentido. Eh, eu sei quem eu sou. Eu sei, assim, da minha história, sabe. Eu sempre vejo Deus me colocando uma luzinha assim: "Olha, vem pra cá, ó, vem pra cá", me guiando. "Ó, vai dar certo". Porque se eu estudei escola pública no Brasil, brigava na escola, igual os meninos mesmo por causa de futebol. Tenho amigos que já morreram daquela turma. Tenho amigos que foram por tráfico. É. Então você não é melhor que ninguém. Por que que você acha que um foi para um lado ruim, um lado você foi por que que você veio para esse lado que você merece? Eu não vejo assim, entende? Meus amigos de infância são
pessoas que eu gostava demais. Então, e eu sei do caráter deles, mas eu não sei o que levou ele a escolher aquele fez uma má escolha. O ser humano é inclinado para o mal. Eu sou ser humano, então eu sou inclinado para o mal. O quem não deixa é Deus, pela misericórdia. Então, às vezes, um ou outro cai. Então, assim, eu me vejo favorecido, sinceramente, não certo. Então eu acho que isso até me aproxima das pessoas, porque eu me vejo como a outra pessoa mesmo, então é isso. Você é filho de imigrantes. Sim. Na trajetória de imigrante dos seus pais, o que mais te inspira? Hum, olha, resiliência, humildade. Eu acho que caminham juntos aí essas 2 palavras. Meus pais são pessoas muito humildes. É assim, é o dia a dia, é o básico, assim, para nossa sobrevivência, é o que importa. Eu lembro uma vez eu falando para o meu pai assim: "Nossa, eu ganho tão pouco". Mas ele falou assim: "Com esse salário você sobrevive. Esse é o salário mais importante do ser humano, é o da sobrevivência". Eu falei: "Rapaz, você tá certo". Então, se você tiver o salário da sobrevivência, uai, não tá te faltando nada de necessário, sabe. Eles me ensinam isso. A minha mãe trabalha como o trabalho dela, ela faz o que ela ama, então ela não se cansa. Ela nunca foi uma pessoa, assim, de precisar de um luxo, sabe. Eu quero ir nesse país", ou vou te falar, vou ser assim bem sincero, de ir num restaurante assim, não tem isso lá em casa, assim, sabe, porque no dia a dia mesmo, o dia a dia nosso não é assim, e é o dia a dia que importa, são as coisas básicas que importam. E eu vejo meu pai que veio pra cá em 2003, 2004, agora eu fico na dúvida, ele foi um cara que do dia a dia, pá, né, fazendo o que precisa ser feito, Consistência. consistência. Eu acho que a geração dele, ele é de 64, essa geração dele é consistente. Aí essa consistência é um perigo que a gente está perdendo, né? Com gerações, a consistência vai ficando menor, porque quanto mais a outra geração é favorecida, parece que é menos consistente, né? Aí é um problema. Mas eles são consistentes, constantes. Não só ele, né? Como os meus tios, os meus avós, meus tios. E eles tentam passar isso para meus primos, né? Para mim, para meus primos, eu vejo isso, a consistência deles, humildade, reconhecer, ok, nós somos imigrante, eh, a gente, não que isso é uma classificação pejorativa, mas a gente tem uma humildade, sabe? Meu pai reconhece muito desse país que ajudou ele a poder dar estudo para os filhos dele. Ele veio para esse país, eu sei disso. Ele falou assim, a gente estava endividado. Eu tinha um certo conhecimento dessa dívida, mas não foi porque meu pai tinha um carro novo ou que a gente estudava em escola muito boa, não. Dívida porque o Brasil ele é complicado, não é Uhum, fácil. uhum. Pai de família que está no Brasil sabe que eu estou falando aqui. E ele falou: "Olha, eu vou para o Brasil para eu ter uma condição de estudar vocês". E ele fez isso, para mim e para minha irmã. Ela é advogada, Suelen, minha irmã, advogada muito boa. E e eu estudei, então ele veio para isso, e sem isso as coisas não, Deus, lógico que abriria portas de outras maneiras, sim, mas foi essa que ele viu que era possível. Uhum, sim. E, Caleb, como é ser filho de uma mulher como a Solange do Mantena, que tem essa personalidade, essa presença tão forte na comunidade brasileira? Olha, é a minha mãe, ela é, assim, em casa, ela é até melhor do que é para uma comunidade, sério. Às vezes, assim, pode parecer, assim, uma pessoa no la assim, para a comunidade ser um jeito, em casa é outro. Mas lá em casa, assim, ela é a principal figura, né. Então, porque ela é uma alegria lá em casa, nossa, é diferente. Quando tá eu e meu pai lá, a gente fala: "Nossa, ai, ai, hein, cadê sua mãe? Não chega?" É tipo isso, hein. Mas a minha mãe eu sinto, né, assim, um orgulho, não do modo pejorativo, né, mas assim, eu sinto que ela ajuda a comunidade, mas o meu pai é um grande, suporte nisso, sabe. Porque para minha mãe ter o tempo para a comunidade, para uma antena,
ele que tomou responsabilidade também, né, do sustento da casa, as coisas que Sim. E sua mãe, ela em vários momentos eu já vi agradecendo seu pai publicamente também. sim, então é um casal que ele é um casal muito bacana, viu. É um casal, assim, que de Deus mesmo. Então, assim, eu vejo ela e ele juntos, sabe. Ela lógico, a gente sabe que ela tem uma alegria diferenciada. Lá na minha casa, ninguém se parece com a minha mãe nesse sentido. Eu sou mais meu pai no jeito, ela sabe disso. Então, porque ela fala: "Nossa, Caleb, você podia ter parecido um pouquinho mais comigo nisso". Mas, assim, ela tem o jeito dela, assim, de ajudar mesmo, alegre. E meu pai também dando aquele suporte para ela que ela possa, assim, né, frutificar. Sim, as pessoas te olham sabendo que você é filho da Solange do Mantena, e até fisicamente você parece Ai, bastante. uma E coisa. você percebe, assim, que de certa forma tem uma expectativa de que você seja uma mini, eh, Solange, voluntária tem um voluntário. pouco essa expectativa ou não? Você acha que as pessoas já reconhecem você, quem já te conhece, com uma personalidade diferente? Eu penso que sim, assim, tem coisa eu aprendo muito com a minha mãe, muita mesmo. Eh mas eu sou diferente, porque as personalidades são diferentes, né. Mas as pessoas, eh, porque as pessoas vão te conhecendo, eu não vejo assim que há uma ele é igual a Solange, eu não vejo isso, sabe. As pessoas vão te conhecendo e eu sou Caleb para elas, sabe. Eu não tenho uma barreira com as pessoas, não coloco barreira, não sei nem por que eu colocaria uma barreira, né. Mas assim, se a pessoa já me chamou, eu quero ouvir, e a pessoa já me chama pelo, né, pelo meu nome, já sabe que eu explico umas coisas, e ali a gente já cria uma conexão. A pessoa conhece a minha mãe de uma certa conexão que eu nem sei qual é, e comigo outra, porque o que ela contou pra mim não foi o que ela, né, contou pra minha mãe, ou a amizade, acaba sendo diferente. Então, eu acho que não tem sentido você tem que ser você. E isso abre as portas, você conhecer as pessoas, elas te conhecerem e pronto. Caleb, em qual área você pretende atuar nos Estados Unidos? Ok. No direito, assim, você tem 2 tipos de cliente. O cliente corporativo, que são, tipo, as pessoas jurídicas, e tem as pessoas físicas, que é a pessoa comum do dia a dia. Vindo para os Estados Unidos, meu interesse é ficar mais perto da comunidade. Então eu vou trabalhar nas áreas que mais são necessárias para a comunidade, que hoje eu já percebo que é direito de família. Primeiro, antes de tudo, direito de imigração, né? Aí tem o direito de família e algum criminal ali de umas pequenas ofensas, sabe. Eu Uhum. vejo que tá bem assim, a imigração, direito de família, alguns contratos, mas nada assim, eu não me vejo trabalhando para uma corporação e pessoas assim, cliente corporativo, sabe. Porque isso me afastaria da comunidade. O que eu quero mesmo é me aproximar da comunidade para ser uma referência e para as pessoas um nome que as pessoas podem confiar, essa é a verdade. Essa palavra confiança e advogado tem tanto um estigma, não é? É, porque a pessoa quando procura um advogado, ela já está confiando no advogado e, consequentemente, no que ele vai dizer para aquela pessoa, né. Uhum. Confiança realmente é até confidencialidade, né, uma expressão aqui no inglês americano, né, que é essa relação que tem do cliente com o advogado. Sim, é um direito, né, que o É, do advogado e do cliente, né, sim, resguardar a confidencialidade do que sim. é dito ali. Sim, lógico, o que a pessoa vai falar para o advogado, ela não fala para um amigo, né, assim. Então é um segredo mesmo que ninguém sabe, então, assim, toda conversa que tem do cliente com o advogado, ela tem essa proteção aí da confidencialidade, né, então nada sai. Mas a questão da confiança esse conceito confiança, o imigrante, eu vejo assim, por exemplo, teve uma causa lá em casa de real estate, né, de rent, não real estate, de rent. Que meu pai, a gente pode falar, né, eu posso falar, meu pai confiou essa causa a esse advogado, o advogado cobrou uma quantia, meu pai pagou em cash aquela quantia de dinheiro enorme, e esse advogado perdeu o dia da audiência, ele não foi na audiência. Então,
como eu, como advogado no Brasil, porque eu já sou advogado no Brasil há anos, essa causa tem uns 5, 6 anos. Eu falei: "Pai, o homem perdeu a audiência. Como assim?" É um advogado não é um advogado brasileiro, então é para você ver que, olha, meu pai o inglês básico, o que o advogado pediu, ele pagou, e simplesmente o homem não apareceu na audiência, que é a coisa mais importante, tipo, seu cliente está lá na audiência no fórum e você não está lá. Então, eu sinto, assim, que o imigrante ele tem uma posição muito vulnerável, você conversar com um advogado no Brasil é uma coisa, como brasileiro, você conversar aqui é totalmente diferente. Muitos, vamos colocar aí, qual a porcentagem de imigrante que não fala inglês? É muito alta. E ainda entender das leis daqui. Aí você aumenta mais ainda isso. Então, eu vejo o imigrante, assim, muito vulnerável quando ele vai conversar com um advogado, entende? Então, é complicado. E você consegue enxergar tem essa questão da necessidade do imigrante, que ele tem uma posição de vulnerabilidade, mas também tem a questão do posicionamento e da conduta dos advogados que trabalham esses imigrantes. Você consegue enxergar um gap, uma necessidade de termos profissionais brasileiros para atender a comunidade de igual para igual, não apenas na questão da linguagem, do idioma, mas na questão cultural, para se fazer entender? Você observa essa oportunidade profissional também? Olha, necessitamos de brasileiros profissionais de profissionais brasileiros, mas antes de tudo, não é a nacionalidade que vai determinar se você vai ser bom para aquele cliente ou não. É sempre como eu falo, é sua conduta. Então, você pode pegar um advogado brasileiro ético, como um americano ético, como um latino ético, tipo um advogado de língua hispana ético. Como você pode pegar um brasileiro, um advogado brasileiro, que não é ético, o americano também não, e também o latino também não. Essa não vai ser a nacionalidade que vai determinar, sabe. Porém, a questão da língua, eu acho que é o fator mais, assim, determinante, porque é comunicação. Exato. Você não entende o que aquele advogado está te falando, porque ele está falando inglês ou está falando espanhol, ok, eu vou escolher um brasileiro. Acaba que você vai confiar automaticamente mais em um brasileiro, porque ele fala a sua língua, e um advogado brasileiro, quando ele atende um cliente brasileiro, ele está numa posição mais favorável do que os outros profissionais. Então, demanda ainda a gente tem que retribuir uma maior confiança ainda a esse cliente, porque ele vai confiar, ele não vai procurar outro antes de procurar você, entende? Perfeitamente. Então você já tem o crédito lá em cima. E é incrível que, infelizmente, as pessoas são coração inclinado para o mal. Tanto advogados, como paralegos, como qualquer profissão, contadores e tudo. Quando é exercício uma confiança em você que você não merece, você faz mau uso dessa confiança. Às vezes você vê um nome que já tem um descrédito, demora muito. Olha só como é complicado. Você confia uma coisa em uma pessoa, até o nível de desconfiança, até o nível de confiança chegar ao nível de desconfiança, já se passaram vários anos e você já foi prejudicado. Então, é muito complicado essa posição nossa de advogado, de se a gente é colocado numa posição que, se a gente não for correto, facilmente a gente pode aproveitar da situação e prejudicar um cliente. É assim, não é a oportunidade se faz ali de forma muito fácil, entende? Porque, por exemplo, advogado no Brasil, você está no Brasil, precisa de um advogado. Em cada esquina tem um advogado brasileiro, todos são brasileiros. Você faz uma consulta com um advogado aqui, você vai no outro, você vai no outro, procura outro, até você: "Ah, vou escolher esse". Aqui não tem muito isso. Então temos menos profissionais do direito e acaba que você está numa posição diferente, que você é imigrante, é totalmente diferente o contexto, e você contrata o primeiro que você conversa, pronto. Caleb, Hum. hoje, com o número de brasileiros que a gente tem, aqui em New Jersey, Nova York, nos Estados Unidos, e as necessidades jurídicas que a gente tem,
Você consegue visualizar, você já localiza o tamanho da responsabilidade e também da oportunidade para você e para a comunidade de uma conduta ética, pautada pela moral, o realismo da possibilidade de sucesso das causas. Como isso já te posiciona diferente do que a gente tem hoje e do que os imigrantes precisam? Olha, tem 3 palavras que eu até escrevi lá no meu assim, na minha mesa. Eu coloquei reliable, né, que é tipo confiável, coloquei honesty, que é honestidade, eu coloquei powerful, porque o poder dá no direito é o poder, assim, da força, não é powerful, mas força, sabe. Honestidade, você reliable, a primeira coisa, confiança. Eu estava analisando o que que eu quais são 3 palavras que eu gosto de me basear. A confiança que o cliente te coloca, você tem que considerar aquilo. Honesty, honestidade. O cliente, às vezes, quer ouvir uma coisa que ele quer ouvir uma coisa diferente, mas você tem que ser sincero com ele, entende? Eu sempre quando eu converso com um cliente, eu coloco ele bem na realidade. Eu não: "Ó, a sua situação é essa", é até assim, a pessoa vai querendo ouvir: "Não, tem um jeitinho aqui", eu falei: "Ó, esse jeitinho aqui vai te custar isso, entende? E esse caminho aqui é inviável. Se você escolher esse caminho, você vai enfrentar certo que você vai enfrentar isso aqui na sua vida e tudo mais. A decisão pessoal, né, a pessoa que decide, né, o que que ela vai fazer. Mas assim, às vezes, a gente quer ouvir uma coisa do advogado que ele não o advogado não nem deveria estar falando aquilo. É a gente vai atrás de uma resposta, às vezes, mais fácil, mais conveniente. E o papel do advogado é deixar a pessoa ciente da realidade dela. Eu essa honestidade foi uma pes eu não foi uma palavra que eu pensei que eu tivesse, mas foi alguém que falou de mim. Falou assim: "Eu vejo isso em você". Então e quando eu vou conversando com os clientes, eles falam assim comigo: "Eu amo conversar com as pessoas", porque é uma chance, sabe, de você conhecer a pessoa, a história da pessoa, e as pessoas saem assim de uma consulta comigo assim: "Olha, Deus te abençoe. Obrigado. Eu sei que minha situação é difícil, mas você falou com tanto jeito que eu entendo. Eu entendo que não dá para fazer nada agora, vamos esperar". Então, assim, quando a pessoa fala isso comigo, e ela fala: "Deus te abençoe", eu falo: "É o melhor presente", entende? Porque não é dinheiro, eu não tô aqui atrás de dinheiro, assim, eu olho para a pessoa, vejo uma cifra, mas eu tô vendo o que que aquela pessoa tá passando. E todas as pessoas que eu tenho conversado, tem sido, acho que uma experiência maravilhosa. E elas falam assim: "Olha, Deus te abençoe, você é um cara muito abençoado e mesmo que por tudo que você me disse, eu sei das minhas condições, mas agradeço que você foi sincero comigo. Então eu fui o quê com essa pessoa? Fui honesto com ela". Então, independente da escolha que ela for fazer, que ela fizer, eu fiz o meu papel, entende? E o imigrante, você tem que ter um carinho com essa pessoa. Quanto mais tempo eu passo aqui, mais ainda eu fico assim, com o olhar mais brando para essa pessoa, porque não é fácil. Ser imigrante. Não é fácil ser imigrante. Então, eu falo para as pessoas: vai migrar para os Estados Unidos, faz 1000 planos, prepara, porque o sentimento de imigrante só tem quando bate no primeiro dia aqui e fala: não Uhum. volto para o Brasil. Então, as pessoas que estão no Brasil não sabem o que se passa no coração de um imigrante. Então, eu tenho amadurecido muito em pouco tempo, conhecendo a história das pessoas, porque às vezes você reclama de uma coisa na sua vida. Naquele dia, Deus te mandou uma pessoa lá que, olha, a situação dela é 30, não tem comparação. Então te faz mais humilde. E você, quanto mais velho, então, o imigrante, mais história tem. E eu me sinto privilegiado, porque é uma lição atrás de outra de vida, e outra. Aí, nossa Deus, aí eu falo, é uma responsabilidade e gratidão a Deus. E eu aprendo muito, mas é muito com os imigrantes. Eu converso com uma pessoa e falo: "Meu Deus, olha o que essa pessoa passou e passou bem". Então, assim, eh, o imigrante, ele está numa posição vulnerável,
a gente precisa ser honesto com eles e também ajudá-los, dando força. Às vezes a pessoa pode escolher um caminho que seria um caminho assim não correto, porque a pessoa chegou numa situação extrema, é a escolha pessoal dela. Então, quem sou eu para dizer o que está passando dentro daquele coração? Eu dou os conselhos, falo, olha, esse caminho aqui vai te trazer essas consequências, e esse eu não posso te ajudar. Tem outro caminho, esse aqui pode, mas vai demorar, você é a pessoa que escolhe. Eu deixo para a pessoa com certeza escolher. E você consegue observar que você tem uma história pessoal e acabou, de certa forma, indo para o coração da comunidade com uma profissão extremamente necessária, com poucos profissionais capacitados, brasileiros a prestarem esse serviço, se a gente compara com o número de imigrantes e de necessidades que temos. Uhum. Dessa realidade, qual é o seu propósito, sendo um advogado que vai atender a comunidade? Olha, eh, eu penso que foi Deus que me trouxe para esse país, sabe. Eh, não eu não me vejo assim, o eu sinto que tem um propósito maior do que eu sou só uma ferramenta. Eu vejo que eu vim para ajudar mesmo a comunidade. Toda vez que uma pessoa lá, por exemplo, entra na porta, eu olho para aquela pessoa é o objetivo, entende? Aquela pessoa, eu tô ali pra como uma ferramenta para ajudar aquela pessoa. Se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ganhar muito dinheiro com aquilo, eu realmente hoje não penso assim, que a consequência de um trabalho bem feito é automaticamente as coisas não vão faltar para você, entende? Você vai ter sua vida, ah, as bênçãos materiais vêm através de pessoas. Então, se Uhum. você ajudar as pessoas, você vai ter um nome bom, e um nome bom vale mais, né? Tá lá em Provérbios, né? Vale mais do que muitas riquezas. Um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Eu penso que o desafio maior é ter um bom nome. O desafio maior é ter um bom nome, porque também essa profissão, ela requer muito de uma pessoa. Muita responsabilidade, prazo. Às vezes o advogado é super responsável, mas ele contratou uma pessoa lá no escritório dele que tá nem aí para a vida. E ele erra no caso daquela pessoa. A responsabilidade de quem é que é? Do Do advogado. advogado. Então o nome do escritório, o nome do advogado que vai para o lixo. Às vezes o advogado, ele não teve nem assim, lógico que tem que ter um sistema perfeito, mas custa muito ter um sistema perfeito. Então, requer muito do advogado supervisionar, Visionar. supervisionar quem está trabalhando com ele e tudo, porque um erro na vida de uma pessoa aqui é muito difícil de dimensionar o grau de dano. Então, assim, e não é fácil, eu vejo os escritórios de advocacia, na hora de contratar também, é tão difícil para eles contratarem, porque eles estão confiando o nome deles naquela pessoa. Então, assim, eu penso que o maior desafio do advogado, da nossa profissão, é manter um bom nome, o maior desafio. Sim. Até porque a comunidade também cada vez está mais conectada, se fala, então reputação é algo que demora para ser construído, né. Mas, às vezes, 2 processos ali que você fez alguma coisa, a comunidade se fala e a reputação Sim, perde alguns pontos. eu vejo que no decorrer eu penso que eu tenho um número na minha cabeça, 20 anos. Em 20 anos você sabe se o nome foi para o lixo ou se o nome ficou ainda mais rico, sabe. Você tem um período probatório. Eu penso que 20 anos, uma pessoa na comunidade, ela já o nome dela firmou ou não firmou. Ou firmou como uma pessoa correta, ou firmou como uma pessoa que faz as coisas erradas, entende. "Ah, vai lá que lá eles conseguem", esse tipo de coisa. Então, porque do decorrer do ano primeiro ao ano 20º, você vai, como profissional, fazer suas escolhas, que vão determinar o tipo de nome, a qualidade do nome que você vai ter nos seus 20 anos de profissão aqui, entende? Então, como você falou, o descrédito como comunidade, ou qual que será um nome, porque o advogado, por exemplo, eu tenho um nome, Caleb, mas qual será o meu nome na boca da comunidade? Vai ter um nome.
Então é atrás desse nome aí que eu tenho que ficar me preocupado com esse nome. Qual você gostaria que fosse? Honesto. Eu acho que esse nome é se eu for honesto com a pessoa, ela não pode me cobrar nada, que eu fui honesto com ela. Então, ela estava ciente, ela estava ciente. Se eu falar: "Não, ele foi honesto comigo", então não tem nada que eu deva a essa pessoa. Pronto. E como você aconselha os imigrantes que estão à procura de um advogado para que identifiquem e se protejam até de profissionais que, de certa forma, podem se aproveitar de uma vulnerabilidade que exista, seja por causa da língua, seja por causa realmente de um foco financeiro do profissional? Olha, eu sempre aconselho a pessoa a ouvir uma segunda opinião. Inclusive, se a pessoa veio a mim como uma primeira opinião, eu falo: "Olha, você tem que procurar uma segunda opinião". Por quê? Senão você não vai ter aí uma medida, um critério, ou uma terceira opinião. Lógico que a pessoa vai pensar assim: "Nossa, vou pagar 3 consultas", mas pelo menos 2 eu penso que a pessoa deveria pagar. Por quê? Para ter uma visão diferente. Tem advogados que têm certos tipos de têm uma experiência, tem outros que têm outra. Então, às vezes, um é melhor naquela área, o outro é melhor na outra área. Um aconselha nunca ir por esse caminho, porque já teve clientes que foram ali e não deu certo, mas o outro acha que dá certo. Mas pelo menos você pode jogar na mesa: "Olha, eu conversei com outro profissional, ele falou que esse caminho aqui tem esse perigo". Aí você vai considerar aquilo também: "Ah, olha, realmente eu nem toquei nesse assunto, nem te ofereci esse caminho aqui às vezes, porque realmente tem um perigo aqui, então eu nem falei pra você sobre isso". Então, tem o YouTube, mas a maioria das informações tem mais advogados, então, de espanhol e inglês do que português no YouTube. Eu acredito, assim, há muita informação. Agora eu vou falar tem uma coisa que eu ouço muito: "Ah, meu amigo me disse que com ele foi assim". Nossa, é a coisa que eu mais ouço. "Ah, mas minha amiga fez assim, deu certo". Eu falo pra pessoa: "Sua amiga, ela é muito sua amiga, porém ela não te contou essa história toda". Entende? Porque por mais que você fale: "Ah, meu amigo fez assim, deu certo", o que o seu amigo te contou, não foi o que ele não te contou a história toda. Tem um detalhe Tem um que detalhe que juridicamente juridicamente faz toda a diferença e ele não pôde contar pra você, porque ele tem vergonha, ou não quer que você saiba dessa parte da vida dele. Então, mas a sua situação é essa, mas olha só como é importante, olha, como é sério. Quando eu falo pra pessoa assim: "A sua situação é essa", eu tô distinguindo ela de outra e tô colocando a minha opinião como verdadeira. Então ali que eu peço pra pessoa: "Olha, procura um outro advogado, uma segunda opinião, pra você tem todo o direito, pra você ver se é isso mesmo que compete a você, esse tipo de saída". Pronto. E aí a gente não pode se sentir assim. Eu não me sinto mesmo o dono da verdade. Não me sinto. Isso me deixa tranquilo. Eu tenho responsabilidade, lógico, eu estudo para isso, eu estudei para isso, mas eu não me sinto dono da verdade. Às vezes uma pessoa fala assim comigo: "Poxa, mas eu ouvi dizer isso", eu falo: "Olha, realmente, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Pode ser que isso dê certo no seu caso mesmo. Porém tem esse detalhe aqui que, olha, tem um perigo aqui também, mas eu não sou o dono da verdade", entende? Porque também o direito está a todo momento ali em desenvolvimento, uma decisão que sai diferente. Um anúncio da imigração ontem, eu não vi, né, eu não vi um anúncio não: "Ah, ô Caleb, você viu isso?", "Calma, eu não vi não", né. Então assim, mas, então a pessoa uma segunda opinião, a pessoa merece ouvir. Sua história de vida importa.